Boa noite, irmãos. Quantos estão felizes por estarem na presença de Jesus? Glória a Deus. Que maravilha poder estarmos juntos essa noite, podermos reunidos como igreja espalhada pelo Brasil e até fora, de forma online, estarmos juntos, entrincheirados para poder receber da parte de Deus algo muito poderoso. Eu acredito, tenho certeza disso, que Deus está gerando algo muito poderoso nos nossos corações desde ontem. Quantos têm a clara convicção disso? A impressão que eu tenho é que Deus está nos preparando, nos adornando, utilizando um termo mais bíblico, adornando a sua igreja, preparando a sua igreja para algo muito especial, glorioso, não tenho sombra de dúvida disso. E a ideia é que quando chegar o domingo e a segunda, você volte para sua casa e carregue a presença de Deus com você para os mais distantes rincões desse país. Amém? Quero mandar um beijo para minha esposa que está em casa, Raquel. Tem que fazer o merchan, que está cuidando do Benjamin, nosso filho de 18 dias hoje. E não deu para ela vir, mas está em casa. Então, amor, um beijo para você. Deus te abençoe. E quero também respeitosamente saudar todos os flamenguistas. Tem flamenguista aí? Cadê? Amém, amém. Reconhecimento visual, amém? Reconhecimento. Ó. Amém. Abra a sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Chamei o tangedor para me ajudar aqui. O tema da minha mensagem é quando a presença de Deus vai embora. Vire para alguém e diga: quando a presença de Deus vai embora. E perceba a cara dessa pessoa ao você falar isso. Quando a presença de Deus vai embora, quero crer que Deus está, como falei, ajustando nossos corações, preparando a sua igreja para algo muito especial. Sinto da parte de Deus que a conferência há presença, não pelo número de pessoas, mas pelo peso da glória da presença de Deus, está de fato preparando a onda dura, nos preparando para algo muito glorioso para os próximos anos. Eu tenho convicção disso. Portanto, refletirmos sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus, e nesse caso em especial, sobre quando a presença de Deus vai embora, é um alerta para cada um de nós. Por isso, por mais que talvez em algum momento você possa discernir dessa forma, essa mensagem não é uma exortação. Essa mensagem é um despertamento. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2:12. Na minha versão NVT diz: os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que os sacerdotes a assem. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante ao do sacerdote. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Elcana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos, em lugar desse que foi dedicado ao Senhor.
E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. O Senhor havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios no meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei a oferta queimada dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honras a seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do povo de Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua casa, e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas os seus olhos ficarão cegos, e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que as minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes, para termos o que comer. Passe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai de amor, nós te louvamos essa noite por tudo isso que o Senhor tem gerado no nosso meio. Obrigado pela conferência A Presença. Obrigado pela porção que o Senhor tem dado à nossa igreja, que tem nos abençoado e abençoado tanta gente. Te pedimos que essa noite, nesse momento, de uma forma especial, o Senhor continue a falar conosco e que derrame sobre nós um espírito de sabedoria, de revelação e de discernimento, para que diante da exposição da Tua palavra seja despertado no coração de cada um de nós um espírito de temor. Desperta o temor no meio da nossa igreja. Desperta o temor no meio do Teu povo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. É preciso que se saiba que Israel não é um povo como os outros povos, e não é uma nação como as outras nações. Israel é o povo de Deus, é o Deus de Israel, que é assim chamado nas Escrituras. Israel, a Bíblia fala que foi chamada para ser luz para as nações, na forma como se relaciona com o seu Deus. Deus quis separar esse povo para ser o seu povo. Isso aponta para um nível muito grande de intimidade relacional. E a ideia é que esse relacionamento e essa relação desse povo, que é o povo de Deus com o seu Deus, fosse uma espécie de
reflexo da glória de Deus para as outras nações. É por isso que Deus levanta esse povo e se relaciona com ele desde o livro de Gênesis e durante todo o histórico veterotestamentário. Contudo, o contexto que a gente está lendo aqui é um contexto bem diferente, porque o que acontece agora é que Israel vive um momento delicado no seu relacionamento de povo de Deus com o próprio Deus. O último versículo do livro de Juízes, que é um livro que historicamente está conectado ao livro de 1 Samuel, diz que cada um fazia o que desejava. Cada um fazia o que dava na telha. E o capítulo 3 de Samuel diz de uma forma muito minuciosa que naqueles dias a mensagem de Deus era rara e as visões incomum. Agora, reflete comigo, o povo de Deus que foi separado dos outros povos para ser um povo dedicado a Deus, na forma como se relaciona com Deus, tem a fala de Deus escassa. É como se fosse um barco à deriva, procurando algum caminho, um farol na noite escura. E muito dessa relação acontece por conta desses caras que você leu no texto comigo. É um tempo em que Eli é o sumo sacerdote e também o juiz. É o penúltimo juiz antes do período monárquico. E tem por filhos Ofni e Finéias, que também serviam como sacerdotes. E você leu junto comigo que agora os sacerdotes, a casa sacerdotal, é um povo que não conhece a Deus. Capítulo 2, versículo 12. Ofni e Finéias, sacerdotes que serviam. Eu não quero entrar para a gente não tomar muito tempo, mas você compreende, você sabe qual é o exercício sacerdotal da tribo separada para isso. Eles são um grupo de pessoas que são separadas para servir ao Senhor ininterruptamente. Eles são, ou pelo menos deveriam ser, íntimos do cerimonial que aponta apenas para o sentido de temor à presença de Deus. Mas o texto bíblico está dizendo que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes, não conheciam a Deus. É a tradução mais acertada desse verso. E por assim praticar, desonram o sacerdócio que recebeu do próprio Deus. E eles são liderados por um pai ausente. Um sacerdote que faz vistas grossas para o pecado dos seus filhos. Porque, como o texto diz, Eli tem consciência do pecado dos sacerdotes que são seus filhos, mas não tem uma postura efetiva de corrigi-los. E uma vez que os sacerdotes estão com a sua santidade, o seu relacionamento com Deus comprometidos, isso é derramado por toda uma nação que foi separada das outras para ser íntima de Deus. Considere, irmãos, ao ler o texto e essa história que você conhece, o fato de que Ofni e Finéias eram crianças criadas no ambiente litúrgico do sacerdócio. Não eram pessoas incomuns àquela atmosfera, pelo contrário, foram criados envolvidos com as coisas sagradas de Deus. Talvez vendo seu pai servindo, ouvindo, lendo a lei escrita e ouvindo fragmentos da lei oral, aprendendo, crescendo nessa atmosfera sagrada, sacro. Mas como sacerdotes, agiam como profanos, é o que diz o texto que a gente acabou de ler. Eles não tinham nenhum tipo de prazer e nenhum tipo de deleite na presença de Deus, mas cometiam pecados, e o texto bíblico vai dizer sérios, ao ponto de terem sido rejeitados pelo próprio Deus. Isso é muito sério. Eu não sei quantas vezes você leu esse texto e refletiu sobre ele, mas é um texto que precisa abalar a gente de vez em quando, porque são homens constituídos por Deus para estar na presença de Deus, mas não conhecem a Deus.
não tinham prazer na lei dele, na presença dele, até porque a presença dele era estranha para eles. O texto vai dizer uma lista de pecados dos filhos de Eli. Eles não conheciam a Deus, comiam a carne de forma inapropriada, enquanto a carne ainda estava no processo de cozimento. Todo o sacrifício que era oferecido, uma parte era entregue a eles, mas o processo ainda em cozimento, eles retiravam uma parte, quando categoricamente a lei orientava a que todo o alimento tivesse cozido, para que então fosse retirado. Durante o processo do cozimento, eles retiravam a parte para si, comiam a gordura, que era uma parte exclusiva de Deus. Então, todo o animal que era oferecido como sacrifício, a gordura era um ambiente de adoração entregue a Deus, e eles passaram a comer a gordura, eles profanaram o ambiente da adoração. E como na maioria das vezes, alguém que não conhece a Deus e que profana o ambiente da adoração a Deus, o texto bíblico sempre vai falar sobre isso, e aqui não é diferente. Um dos pecados deles é a imoralidade sexual. Seu pai, um sacerdote mais antigo, que deveria orientá-los, também tem uma lista de pecados. Não exortou seus filhos. O texto bíblico vai dizer que ele participava do consumo da carne que pertencia a Deus. O próprio Deus o repreende quanto a isso. Deus diz que Eli honrou seus filhos mais do que ao Senhor, onde claramente ele demonstra que perdeu como sacerdote o temor a Deus. E o interessante é que o próprio Deus lança juízo sobre Eli e sua casa. E Deus faz isso, irmãos, porque Deus não tolera os que colocam seus propósitos egoístas acima da honra devida a Ele. Deus não tolera quando nossos desejos são colocados acima da honra que é devida apenas a Ele. O fim de Eli e da sua casa é trágico. Capítulo 4, que eu não vou ler, fala sobre isso. Os israelitas entram em guerra contra os filisteus, perdem. Os filhos de Eli, como o próprio Deus diz, dentro de uma palavra profética a Eli, morrem no mesmo dia. E o interessante é que Eli, bem velho, mais de 90 anos, está sentado na cadeira, chega um mensageiro dizendo: Israel perdeu a batalha para os filisteus, seus 2 filhos foram mortos. E Eli, que está sabendo de tudo isso, porque já tinha ouvido uma palavra profética do próprio Deus, dizendo: eu vou matar os seus filhos, ele diz: ok, mas o que aconteceu com a arca? A arca da aliança, que é o simbolismo, é a presença de Deus no meio do seu povo. Ele meio que desconsidera a informação da morte dos seus filhos. Mas o que aconteceu com a arca? E o informante diz: a arca foi levada pelos filisteus. Na mesma hora, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Uma das suas noras, que está grávida, morre no parto, mas antes de morrer consegue dar à luz ao seu filho, e em uma das suas últimas palavras ela vai dar o nome do menino de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. O nome do neto de Eli, sacerdote, juiz de Israel, é foi-se a glória de Israel. É fato a gente perceber através dessa história, irmãos, que embora a presença de Deus de forma física, por meio da arca, tivesse sido roubada, tivesse sido levada, a presença de Deus já não era mais uma prioridade para os sacerdotes de Israel e consequentemente para o seu povo. Então o que acontece no capítulo 4, com a perda da guerra, da batalha, e os filisteus levarem a arca, que simboliza a presença de Deus, é apenas uma concretização de uma postura, de uma posição. Essa turma não reverenciava mais a Deus.
menosprezavam a presença de Deus, não tinham a presença de Deus por prioridade, e isso começa a responder para nós algumas coisas essa noite, porque a presença de Deus começa a ir embora, preste atenção, a presença de Deus começa a ir embora, quando ela não é mais uma prioridade para nós. A presença de Deus começa a sair do meio do seu povo, quando o seu povo não prioriza mais a presença de Deus. Considere o fato de que esses homens conheciam a lei, sabiam todo o trabalho que deveriam fazer, sabiam as tarefas do templo, sabiam inclusive quanto às orientações da lei na forma como deveriam lidar com os sacrifícios, com a oferta de sacrifício de animais. Mas não temeram a Deus e não honraram da forma devida e apropriada. E isso mostra para nós que conhecer sobre Deus não é suficiente. Saber a lei de Deus, ter as informações sobre Deus, sem honrar a Deus, é em vão. É possível que, se eu perguntar para você o nome dos 12 apóstolos, muitos de vocês vão saber. Quero acreditar nisso. É possível que, se eu perguntar para você se você sabe o Salmo 93 de cor, você vai saber. É possível. Mas sabe o que essa família sem a graça, desgraçada, revela para nós? É que ter informação sobre Deus sem honrar a presença de Deus é inútil, é embuste, é mentira, é falácia. Eles não priorizaram a presença de Deus como deveriam. E é possível que muito possivelmente eles se familiarizaram e se acostumaram com aquele ambiente. Foram criados nesse ambiente, cresceram nesse ambiente, com as atividades do serviço sacerdotal percebidas através de seu pai e agora interpretadas por eles mesmos. Se familiarizaram com tudo aquilo, ao ponto de perder o vislumbre das coisas sagradas, de perder o maravilhamento das coisas sagradas, consagradas ao próprio Deus. É possível que, de tanta familiaridade com o exercício daquilo que faziam, eles pararam de honrar a Deus na forma como deveriam e profanaram a presença de Deus. Para eles, possivelmente, era apenas mais um trabalho. Contextualizando, era apenas mais um culto. Era apenas mais uma conferência. Foram criados na igreja. Eu sei tudo o que tem que fazer. Eu sei a música que tem que tocar, eu sei a entonação que tem que dar. Mas sabe, há um perigo muito grande quando a gente despreza a presença de Deus a partir de uma postura de familiaridade com ela. Primeiro ano de dirigir o carro, você olhava para o retrovisor, olhava para o outro, olhava para o meio, se bobear, olhava para o lado, olhava para trás, olhava para cima, olhava para baixo. 15 anos depois, com a carteira de motorista, o que você faz dirigindo? Você entende? É possível que essa família tenha se acostumado com a presença de Deus ao ponto de parar de honrá-la, parar de priorizá-la, ao ponto de encarar isso apenas como um trabalho, uma vida litúrgica apenas, lidando com coisas sagradas, mas sem o devido temor à santidade da presença de Deus. Essa é a história da família de Eli. O pecado da familiaridade, irmãos. Lidar com coisas sagradas como se fossem naturais e comuns. Lidar com as coisas de Deus. Lidar com a presença de Deus como se fosse a presença do seu amigo, seu colega de trabalho. É um pecado que está em torno de nós, que se a gente fecha o olho, a gente cai nele.
tornar esse ambiente comum, tornar as coisas que cantamos comum. Você sabe a letra, não precisa nem refletir nela. Tornar a voz profética de Deus através dos ministros comum. O pecado da familiaridade. Eis o caminho para se perder completamente a percepção do vislumbre da glória de Deus. Eu creio que esse é o problema de muitos de nós essa noite. A perda do maravilhamento e da percepção da glória de Deus. A perda do vislumbre da sua presença. A rotina, o hábito cotidiano, GP, culto discipulado, GP, culto discipulado, GP, culto discipulado, GP, culto discipulado, servir, GP, culto discipulado, GP, culto discipulado. O dia a dia, as atividades, todas essas coisas precisam, de uma vez por todas, ser vividas intencionalmente numa postura de maravilhamento. Esse, inclusive, é o propósito pelo qual a gente foi criado, para a glória de Deus. Perceber, desfrutar, reverberar. Se a gente não tomar conta disso, periga de virarmos ativistas religiosos. Rede social tem alguns. Gente que luta pela causa de Deus sem ter prazer na presença de Deus. Gente que está fazendo as coisas para Deus, acreditando que de fato está se relacionando com a presença de Deus. Moribundos ambulantes, que certamente, qualquer hora dessas, vão dizer: Senhor, em teu nome eu doei sangue no banco de sangue. Em teu nome eu pintei a praça. Em teu nome eu quadrupliquei o meu GP. E possivelmente vão ouvir de Deus: eu não te conheço. A gente não tem relacionamento. Eu não sei quem você é. Familiaridade. Acreditar que estamos fazendo as coisas de Deus, para a glória de Deus, quando na verdade estamos apenas repetindo movimentos sem vida, quase que um espasmo espiritual. Vou para o culto, vou cantar, vou levantar a mão, vou discipular. Esse é o risco que está ao nosso redor. Cada um de nós, a começar de mim como pastor, membro do conselho dessa igreja. A começar de mim. O pecado da familiaridade. E é interessante, é tão interessante perceber sobre isso, porque os discípulos de Jesus, em um momento da sua história com ele, foram acometidos desse pecado. Porque viram Jesus fazer um monte de coisas extraordinárias, andaram com ele, o Messias encarnado, mas realmente não o conheciam. João capítulo 14, versículo 9, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. A gente come junto, a gente anda junto, vocês estão me ouvindo. Há quanto tempo eu estou com você, mas você não me conhece? Ele fala isso para Filipe e para os discípulos. Uma familiaridade. A perda do vislumbre, do maravilhamento da glória de Deus. Logo, irmãos, eu penso que hoje é um dia propício para que conscientemente a gente tome um caminho de retorno para a contemplação da glória de Deus, para o vislumbre, para o maravilhamento da presença de Deus, para estarmos nesse lugar pelo qual fomos criados para estar. O que não tem a ver necessariamente com uma conferência, tem a ver com um estilo de vida, um jeito de viver, uma forma única de viver, contemplando a glória de Deus, se maravilhando com a presença de Deus. Hoje é um dia propício para a gente fazer um caminho de regresso,
um 180 espiritual e voltar para esse lugar de maravilhamento e contemplação da presença da glória do nosso Deus. Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 8, repreende o povo citando Isaías, quando ele diz: esse povo me honra com os lábios. Está no culto todo domingo, canta, chora, ri, pula. Esse povo me honra com os lábios, mas caíram no pecado da perda do maravilhamento, da familiaridade. Honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o interessante é perceber que se não há vislumbre e maravilhamento pelo Criador, necessariamente vai haver vislumbre e maravilhamento por coisas criadas. Vou repetir. Se não há contemplação da glória de Deus, se não há vislumbre com a presença de Deus, vai ter vislumbre com coisas criadas. Você vai investir tempo adorando coisas, porque facilmente a glória de Deus pode ser trocada por imagens, e o problema é que a gente ama essas imagens. Romanos capítulo 1, versículo 23. A gente ama essa imagem, e por isso é possível que muitos de nós sejamos cegos, envolvidos com as coisas de Deus, sem sentir a presença de Deus, sem crer na presença de Deus, sem priorizar a presença de Deus, vivendo um estilo de vida onde cauterizadamente a gente acredita que Deus vai tolerando, que Deus vai perdoando, e Ele é rico em misericórdia. Mas a gente utiliza um ditado lá no Rio de Janeiro, e talvez você use muito aqui também, que Deus dá linha na pipa. E por mais que seja um ditado, é uma grande verdade. Os filhos de Eli provam isso para nós, porque profanaram o lugar de adoração, até um dia que o próprio Deus chamou a responsabilidade e os matou. Deus disse: eu vou matar, porque não priorizaram as coisas sagradas. Amor ao dinheiro, conquista pessoal, imoralidade sexual, prazer a todo custo. Essas coisas vão ocupando o coração daqueles que não se maravilham mais com a glória e com a presença de Deus. Ocupam o primeiro lugar diante de um quadro de ausência de Deus. E talvez algumas dessas coisas que eu falei, ao refletir seriamente as Escrituras, você mesmo está fazendo uma análise de si agora. Precisamos voltar para esse lugar de temor a Deus. É possível que muitos casamentos estejam ruindo por falta de temor a Deus, porque eu não sei se você sabe, não é o amor que sustenta seu casamento. Não é o amor que sustenta seu casamento. É o temor a Deus e a sua palavra que sustenta seu casamento. É o temor a Deus e a sua palavra que sustenta a sua família. É o temor a Deus e a sua palavra que sustenta a sua fé. Mas à medida em que continuamos em um processo de reprodução quase que sem pensar no que a gente está fazendo, apenas entregando algo, acreditando que Deus de fato está recebendo, nós perdemos o vislumbre da glória dEle, da presença dEle, de quem Ele é de fato e daquilo que Ele está nos chamando para fazer como crentes, filhos amados. Considera, irmão, que muito do trabalho de Ofni e Finéias, de um trabalho sacerdotal, estava resumidamente em refletir para as pessoas o temor às coisas de Deus. Todo o processo cerimonial que o sacerdote estava envolvido, de uma forma bem resumida, refletia para as pessoas temor. Uma série de leis e exigências. Por quê? Porque é da presença de Deus que você está falando. É da presença de Deus que a gente está lidando.
Então, uma boa parte do trabalho deles tinha a ver com refletir para fora reverência, temor, com a glória de Deus, com a presença de Deus, zelo. Mas a questão é, como inspirar outros a viver uma vida de temor diante da presença de Deus, se nós não temos mais? Como ensinar os filhos a honrarem a Deus no seu cotidiano, se não honramos mais? Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Quando foi a última vez que você chorou diante da presença de Deus de mão dada com seus filhos? Quando foi a última vez que você fez um culto familiar? Quando foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa na frente dos seus filhos? Quando foi a última vez que você se preocupou em construir algo para a glória de Deus e não apenas uma mentira para as pessoas verem? Maravilhamento, familiaridade. No capítulo 2, versículo 30, Deus diz: eu vou honrar aqueles que me honrarem. Aqueles que me adoram da forma devida serão honrados por mim. Mas desprezarei aqueles que me desprezam. Eu não sei o quanto você compreende essa palavra, mas o que Deus está dizendo é que vai garantir a sua presença, vai garantir a sua boa mão, seu favor para aqueles que com um espírito de temor o honram, e vai matar aqueles que desonram. E eu não sei se você sabe, mas a morte não precisa nem estar debaixo de 4 palmos, porque a morte é a ausência da presença de Deus. Ofni e Finéias estavam mortos. A única coisa que aconteceu foram os filisteus virem e acabarem com a história. Tudo isso precisa nos levar a uma postura clara e uma reflexão profunda, porque possivelmente muitos de nós que estamos aqui hoje nessa conferência vieram por muitos motivos, inúmeros. Ouvir da presença de Deus, rolezão, fizeram a campanha na igreja contra as pessoas. Eu não sei quais são os motivos, mas muitos viemos por motivos N para a conferência, mas quase que, como eu disse ainda há pouco, um espasmo religioso, uma reação. Sem dar conta de que possivelmente não tem mais intimidade com a presença de Deus e com a glória de Deus. São um embuste. É falso. Mas vive a partir da familiaridade. Eu sei fazer. E sabe, a reflexão que eu chego, é que uma igreja pode ter todos os recursos técnicos, glória a Deus pela nossa igreja, que a cada ano tem sido abençoada pelo próprio Deus. Mas uma igreja pode ter todos os recursos técnicos, pode ter vários planos de discipulado e uma série de coisas que podem levar a mensagem daquilo que eles pregam até muito longe, um número de membros muito grande. Mas se a glória de Deus, irmão, foi embora, não serve para nada. Se um icabode acontece dentro de uma igreja, para que serve tudo aquilo que ela faz? Se um icabode acontece no meio da tua família, para que adianta tudo aquilo? Pior ainda, a igreja ou a família pode utilizar de recursos, elaborar um ambiente, porque no fim das contas, muita gente não desfruta mais da presença de Deus, mas quando acaba o culto vai dizer: Deus estava aqui. Porque de alguma forma, preste atenção, de alguma forma a gente cauterizou a nossa mente, acreditando que recursos e elementos são a presença de Deus. Então, num lugar onde a presença de Deus não está, é possível que a gente se engane dizendo como Deus está aqui. Numa disposição de coração, você pode achar que Deus está falando com você, mas a conduta que você vive a sua vida está dizendo: icabode,
Isso é muito sério. É como se de alguma forma não precisasse mais da presença de Deus, porque a gente agora sabe criar alguma coisa. E sabe, toda vez que eu penso sobre isso, e eu tenho pensado muito sobre isso desde quando eu soube que eu iria pregar aqui, sobre essa falsa presença de Deus, eu penso que Isaías, diante da presença de Deus, contemplando a glória, os serafins, vendo tudo aquilo, ele disse: eu vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor. A postura de Isaías, ao ver a glória de Deus, foi ver o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua malignidade, e dizer: eu vou morrer. Porque o que Isaías está refletindo naquele momento é que, diante da presença de Deus, nós percebemos como estamos distante. Diante da presença de Deus, percebemos como somos falhos. No primeiro momento, a presença de Deus vai trazer para nós a consciência de quem a gente realmente é. Não tem mais ninguém batendo no nosso ombro, não tem ninguém dizendo coisas boas. É a própria presença de Deus acusando: somos pecadores. João, diante da presença de Jesus, cai como que desfalecido. Na inauguração do templo, ninguém conseguia ficar de pé, porque diante da glória, do peso, da presença de Deus, nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque do contrário a gente vive uma mentira achando que é verdade para a glória de Deus. Portanto, finalizando minha mensagem, eu penso que hoje é uma noite oportuna para todos nós nos arrependermos, a começar de mim. Todos nós nos arrependermos daquilo que a gente tem feito. Uma noite, eu diria, para rasgar o nosso coração e, como igreja, de forma individual também, dizer: Deus, faz de novo. Porque talvez Deus já tenha feito na sua vida. Talvez você tenha vivido coisas incríveis com Deus, mas a familiaridade tirou a presença de Deus. Tirou a coisa mais importante. E agora apenas reagimos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Se o Senhor está tratando coisas contigo de forma individual, se você está percebendo que Deus, de uma forma muito poderosa, está falando com você, e se o seu coração está claro de que Deus está te chamando, irmãos, essa noite, enquanto todos estão de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero pedir que você se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, apenas fique de pé. Todos esses irmãos ficarem de pé. Que tal você sair do seu lugar e vir até aqui na frente e receber a oração? Saia do seu lugar, faça isso. Pode se esparramar aqui na frente. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar de pé, fique da forma como você quiser. Mas hoje é uma noite para a gente entrar no caminho de regresso à presença de Deus. Abrir mão da familiaridade e reconhecer que Deus é santo. Enquanto nós cantamos essa canção, se esparrame aqui na frente. Faça isso. Isso, pode vir, tem bastante lugar aqui no meio, aqui na frente. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência. Se não der para chegar, se ajoelha aí mesmo onde você está. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Se você sabe, cante para Ele.
algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas busca, Senhor. Queres? Se essa é a verdade do seu coração, levante sua mão bem alto, grite bem forte, cante: estou voltando. Estou voltando. A essência. Diga: a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Pelo que eu fiz nela, a essência és tu. Só as vozes. Estou voltando. Estou voltando. A essência és tu, Jesus. Oh, yeah. Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Somos teus filhos, Senhor. Essa noite estamos reunidos como igreja. Te amamos. Mas quantas e quantas vezes o nosso amor está preso apenas aos nossos lábios, e não a forma como dedicamos a nossa vida para o Senhor. Quantas e quantas vezes, Pai, de forma hipócrita, nós viemos diante do Senhor, dizemos palavras decoradas, quando na verdade o nosso coração não está contrito diante do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não quer mais vestes rasgadas, mas corações rasgados. Por isso rasgamos o nosso compreensão, o nosso entendimento, o nosso coração. E dizemos que essa noite a essência da adoração é o Senhor. O nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Dizemos que as coisas que fazemos não são apenas por atividades vãs e banais, mas porque amamos e reverenciamos a tua presença. Te pedimos perdão essa noite pelos nossos pecados. Perdoa-nos e tem misericórdia de nós, porque quantas e quantas vezes diante da tua presença agimos de forma negligente, desprezando, desconhecendo a sacralidade da tua glória, da tua beleza, da tua magnitude, da tua presença. Perdoa-nos. Ajuda-nos a viver uma vida diária de praticidade, onde contemplamos e reverenciamos a tua presença no almoço da família, aonde contemplamos e maravilhamos a tua presença no culto de domingo, aonde contemplamos e maravilhamos a sua presença na segunda de trabalho, porque acreditamos que fomos chamados para a glória do Senhor. Por isso, Pai, não permita que a familiaridade mate o desejo pela tua presença no nosso coração, mas desperta-nos para a realidade primeira e última, que nós fomos criados e chamados para o louvor da sua glória. Desperta-nos essa noite, faça isso para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Se você pode, aplauda bem forte a Jesus Cristo. Volte para o seu lugar e seja cheio da presença de Deus, amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.